Boa noite, comerciários, boa noite, comerciárias. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Todas as quintas-feiras estamos aqui fazendo uma live para dialogar com os trabalhadores. É a live do bate-papo com os comerciários. Sempre todas as quintas, a partir das 20 horas, trazendo sempre um convidado, uma convidada, para conversar com os comerciários e com as comerciárias sobre vários temas de interesse da classe trabalhadora. E hoje estará conosco o Eliezer Gomes, ele é diretor financeiro da Contrax e também do Sinecom. Eu já estou vendo ele aqui na nossa live, vou mandar aqui o convite, mas já agradecendo a presença da Mônica, da Jana, do Luziaro, do Aeronaldes, do Adriano, do Vitor, do Daniel, do Anderson, enfim, todos aqueles que estão já acessando nossa live para a gente bater um papo hoje, já que o nome da live é essa, né? Um bate-papo com os comerciários, e vamos falar sobre fake news e também sobre a reabertura do comércio com o convidado de hoje, o Eliezer Gomes. Deixa eu mandar aqui o convite para o Eliezer, para ele dar o seu boa noite, e aí, à medida que as pessoas também vão poder entrando aí para participar e interagir conosco na nossa live de hoje, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Ok, já está aqui conosco o Eliezer Gomes. Boa noite, Eliezer. Eu não estou conseguindo te ouvir, deixa eu só ajustar aqui. Ajustar aqui o meu fone. Ok, pode falar, Eliezer. Realmente, eu acho que o seu, não sei se é o seu fone que está sem áudio, inclusive o Carlos está informando aqui também que está sem áudio. Pensei que era o meu fone. Vamos ver, você está ouvindo agora? Pronto, agora está show de bola. Tem alguns fones que são bem complicados realmente de ouvir, mas agora estamos ouvindo. Então, boa noite, Marcel, boa noite a todos vocês, já que estão aí nos prestigiando, né, nesse bate-papo de hoje. Espero sair daqui aprendendo mais com vocês do que vocês comigo, ok? Joia, beleza. Eliezer Gomes, para a gente iniciar a nossa live, a gente sabe que hoje no comércio a rotatividade é grande. Você é um camarada histórico na luta do movimento sindical, na luta pelos comerciários, e de repente pode acontecer de um ou outro comerciário não conhecer a sua história de luta, aguerrida. E aí eu gostaria que você pudesse não só se apresentar, a gente já comentou aí, você visita diariamente os comerciários, mas eu digo isso porque sua luta é muito grande, inclusive passando pela Secretaria Internacional da Contrax, né, de Relações Internacional da Contrax. Você teve muita experiência aí vivenciada em outros países. A gente pode até falar rapidamente sobre essa relação, né, da trabalhista de outros países com o Brasil, essa luta sindical, para a gente poder para o comerciário conhecer um pouco mais da sua história e a gente também poder falar rapidamente aqui sobre algumas questões relacionadas aos comerciários, os trabalhadores do Brasil e também de outros países. Muito boa essa sua experiência, essa sua vivência e compartilhar aqui para os comerciários. Pois não. Bom, eu sou paraibano, né? Eu nasci ali em Guarabira. Vim para cá com 2 anos de idade, né? Com meus pais, com meus irmãos. E aos 14 anos de idade, eu ingressei no comércio, né? Comecei a trabalhar no comércio. Antes, porém, aos 10 anos, eu já trabalhava, né? Eu era gazeteiro, né? Não era gazeteiro de faltar aula, né? Eu era gazeteiro porque eu vendia jornal, né? Para ajudar a minha família e tal. E com 14 anos, em 1971, eu ingressei no comércio, né?
Fui trabalhar no comércio e trabalhei até me aposentar, né, no comércio. Foram 40 e tantos anos, eu tenho hoje 63 anos. Me aposentei como funcionário do Walmart, que aqui no Hiper é bom preço, né? E depois, já com a meia idade, 40 anos, eu fiz vestibular, me formei, sou historiador, entendeu? E tenho uma militância no movimento sindical e na política desde 1977, né? Em 1977 eu ingressei na Pastoral Operária, aqui em João Pessoa, né, na época de Dom José Maria Pires. Depois nós fundamos o Partido dos Trabalhadores em 1980, o partido cujo mesmo eu sou filiado até hoje, certo? E sou dirigente sindical desde 1984, 85, né? E a gente, algumas vezes dentro do sindicato, outras vezes fora, e hoje eu tenho a honra de representar os trabalhadores também em nível nacional, na Contrax. Eu não sei se você quer que eu fale alguma coisa da Internacional agora ou depois, você que sabe, se quiser eu posso continuar. Não, você pode falar agora, porque é importante, esse momento que estamos vivendo de pandemia, ele é mundial, né? Afeta a todos. Você não está mais na Secretaria de Relações Internacionais, mas tem uma experiência, dialoga até hoje com vários sindicalistas de vários países, e é importante as pessoas conhecerem aí um pouco dessa sua caminhada. Eu quero mais uma vez aqui dirigir o meu abraço aí, estou vendo muitos amigos aí que trabalhou comigo, então eu quero mandar um abraço para todos e aqueles que não me conhecem também. Então, nessa minha ida para a Confederação Nacional, né, representando aqui a Paraíba, na primeira gestão eu assumi a pasta das Relações Internacionais. É uma pasta muito difícil, porque você, além de dar conta da situação do Brasil, né, a militância do Brasil, você tem que ter uma relação com outros países. Então, eu tive em vários países, estive na África, estive nos Estados Unidos, estive aqui na América Latina, estive em quase todos, né, na Europa. Então, a gente tem uma militância e deu para medir um pouco como é a situação dos trabalhadores no mundo, né? Às vezes a gente está aqui no Brasil, um sufoco danado, muita dificuldade, a gente perdendo os direitos nossos, mas o Brasil, de certa forma, tem um movimento sindical ainda muito forte, apesar do ataque que sofreu agora, do governo Temer para cá, né? Vocês sabem que o desmonte foi geral, a agressão contra os direitos dos trabalhadores e tal, e um desmonte, e um golpe quase que fatal no movimento sindical. Então, a gente, apesar de tudo isso, nós ainda temos um sindicalismo muito forte. Nós temos também uma experiência internacional que nos dá uma dimensão do que nós somos na luta sindical do mundo, né? Então, o Brasil, eu não temo em afirmar que o Brasil ele tem um movimento sindical, um movimento muito forte. É por isso que os governos de direita, os governos opressores, querem destruir. Porque foi esse movimento sindical, por exemplo, que trouxe para nós uma nova maneira de governar o país, com a política pública, né, para os trabalhadores, com a preocupação maior para aqueles que trabalham, que produzem. A gente viu agora nessa pandemia, Marcelo, e demais companheiros, a gente viu nessa... Está todo mundo ouvindo aí, né? Eu vi alguém falar que travou. Está todo mundo ouvindo? Estamos ouvindo bem, está chegando para mim bem. Nessa pandemia, a gente viu a importância do trabalhador. Você vê que o trabalhador ele foi, de certa forma, obrigado a não ir trabalhar, então tudo parou, a economia parou, o país ficou, os governantes tudo com medo, uma preocupação muito grande. Por quê? Porque o capital é muito importante, mas a mão de obra que gera a riqueza, a mão de obra que produz, entendeu? Então, muitas vezes, não, porque o patrão dá emprego. Não é bem assim, não é simples assim. O patrão ele tem o capital e precisa do seu trabalho para obter lucros. Entendeu? Então, nós estamos sofrendo muito no país porque o desmonte é geral e é contra os trabalhadores. O presidente que assumiu foi logo dizendo, ou você tem emprego ou tem direitos. Entendeu? Então, no exterior, a situação tende a ficar dessa situação também. Primeiro, porque existe um divisionismo muito grande em alguns países. Aqui na América Latina, no Chile, por exemplo, você vai encontrar uma empresa como o Walmart que tem vários sindicatos lá dentro.
Tem 10, 15 sindicatos dentro de uma empresa. Então, são 10, 15 interesses, inclusive o interesse do patrão, que aproveita e cria o sindicato dele também. Então, a gente, é uma experiência, você chega na África, né? O trabalhador não tem a menor condição de se sindicalizar. Nos Estados Unidos, tem que ter a autorização do Estado para que o sindicato funcione. Então, é muito diversificado. Nós teremos que ter aqui várias lives dessas para poder falar. Eu estou dando um toque aí, porque o Brasil, nessas minhas andanças aí, o Brasil tem um movimento sindical estruturado, que apesar de ser mortalmente ferido, continua firme, lutando em pé. E aqui no Brasil foi complicado porque as forças de direita, elas fizeram uma campanha de destruição, de difamação contra os dirigentes sindicais, né? Para muitos trabalhadores, o sindicato não vale nada, o que vale é o emprego, é não sei o quê. Então, por quê? Porque foi feito um trabalho, depois nós vamos ver isso aí na questão das fake news. Isso. E já aproveitando aí esse momento, Eliezer, a gente sabe que no Brasil, como você muito bem citou, a história do movimento sindical é muito mais aguerrido, a luta é muito mais intensa, e mesmo assim, infelizmente, acontece o que está acontecendo com a classe trabalhadora de vários direitos ao longo desses últimos anos, a partir principalmente, de modo específico, do governo Michel Temer, que iniciou todo esse processo com a reforma trabalhista. Depois vieram outras reformas, a terceirização, a reforma da Previdência, várias MPs publicadas por Bolsonaro, e a gente sabe que parte desse processo passa pela questão política. E já entrando, inclusive, no nosso primeiro tema, que é a fake news, infelizmente, começou a ser, de modo geral, ser difundida a partir de momentos históricos dentro da política, né? Gostaria até, para a gente iniciar esse bate-papo sobre fake news, ler aqui alguns títulos rapidamente de algumas matérias, você também pode abordar aí nesse sentido. A partir de 2016, por exemplo, notícias falsas sobre as eleições nos Estados Unidos superaram as notícias reais, né? Nós tivemos aqui boatos que ajudaram a eleger o Donald Trump nos Estados Unidos. Tivemos também a derrubada, por exemplo, de uma rede de páginas do Facebook ligadas, inclusive, a Bolsonaro. Nós tivemos, por exemplo, uma mulher que foi assassinada aqui no Brasil em 2014 por conta das fake news. Então, as fake news, infelizmente, têm se difundido muito, prejudicado, principalmente, como você muito bem citou aí, a classe trabalhadora e as pessoas de modo geral, e ela tem surgido na política. Então, como é que você, como historiador, como militante também da classe trabalhadora, percebe essa questão da fake news e, abordando já o nosso tema, os perigos que a fake news pode e vem, infelizmente, acometendo todo o mundo, não vou dizer só o Brasil. Bom, primeiro você já deu alguns toques aí interessantes, mas eu gostaria de me reportar também ao século XVIII, né? Que foi justamente onde essa questão da fake news, não com esse nome, mas as fake news ainda começaram a ser identificadas. Entendeu? Porque a fake news nada mais é do que uma fofoca, um boato, um sensacionalismo na mídia, né? A pessoa faz, às vezes, um negócio é desse tamanhozinho assim, e o repórter lá, o jornalista, faz um sensacionalismo que as pessoas, inclusive, gostam, né? Tem gente que gosta das notícias que são sensacionalistas. Então, isso é tudo estudado. Então, fake news é distorção, é desinformação. Em suma, fake news é uma mentira. E a palavra fake news é uma palavra composta, né? Fake, de falso, né? E news, notícia. Então, no bom português, é notícia falsa. Só que ela sempre existiu. Era um vizinho que falava do outro, mentindo, era o cara que tinha ciúme de um namoro ali, ia lá e envenenava a namorada, sempre fazia alguma coisa para destruir. Sempre a fake news ela foi usada para destruir alguma coisa. E em 2016 foi quando os grupos de extrema-direita, né, no mundo, não é só no Brasil, no mundo que eles começaram a perder as eleições em várias regiões do mundo. Em 2016, né,
é também um tema muito vasto, estou falando aqui de forma resumida. Em 2016, a extrema-direita descobriu que, através das novas tecnologias, através da internet, das redes sociais e etc., eles poderiam chegar a retornar ao poder. A retornar ao poder. Então, eles começaram a trabalhar, eles fizeram um trabalho assim, contrataram empresas que começaram a trabalhar o pensamento, as tendências das pessoas, seu alinhamento religioso, seu time de futebol, e etc., e etc. A partir dali, eles criaram o tal dos algoritmos, né, que são processos, né, de buscar em você as suas informações, pegar os seus dados. Então, muitas vezes, você vê na internet, o cara bota lá, como é que Marcel vai estar daqui a 50 anos? Aí bota lá aquele negócio lá, e você, querendo saber como é que você vai estar daqui a 50 anos, você começa a responder um bocado de coisa que ele pergunta, para no final ele te dar uma imagem, muitas vezes que nem bate, né? Então, a partir dali, ele está adquirindo seu perfil. E esse perfil, os estudiosos chamam, depois ele é feito uma mineração. Mineração, a gente sabe o que é. O cara que vai fazer a mineração, ele tira todo aquelas pedras, aquele negócio que tem lá como é que chama? Onde a gente faz a mineração, né? Em Serra Pelada, por exemplo. Ele pega aquilo ali, aí ele vai separando o que é ouro, o que é diamante, o que é não sei o que e tal. Então ele vai segmentando as pessoas. Então no final ele vai ver aqui, tem um grupo de 10 mil pessoas aqui no Facebook, que ele estudou, que ele pegou os dados, que ele, né, datificou. Então ele vai pegar essas 10 mil pessoas e ver, aqui tem 1.000 que são evangélicos, tem 1.000 aqui que são católicos, tem aqui 300 que torcem pelo Flamengo, esse aqui torce pelo Vasco e tal, esse aqui odeia política, e esse aqui gosta de política, esse aqui... E ele começa a estudar essas 10 mil pessoas, o exemplo que eu estou dando. A partir daí, ele começa a ver o que é que você clica na internet, ele começa a ver o que é que você curte, e tal, e tal, e tal. É por isso que criaram uma figura chamada mito. Por que mito? Porque o mito era o cara que ia resolver o problema da segurança pública, que ia matar os bandidos, e tal, e tal, e tal, e era contra a corrupção, né? Essa era a informação que era dada só para esse grupo das pessoas que queriam isso. Já para quem gostava do Flamengo, o cara ia falar que Jesus ia ser o grande ídolo e tal, e falava do Flamengo, do Gabigol, etc. E no final, a gente vai olhar, o Bolsonaro nem combateu a criminalidade, pelo contrário, ele comanda uma milícia, né? Isso aí todo mundo sabe, é denunciado, e os filhos todos envolvidos em corrupção, inclusive ele. Recentemente saiu aí uma denúncia aí que a ex-mulher dele comprou 14 imóveis, inclusive uma parte em dinheiro. Quer dizer, o cara era deputado há 30 anos sem fazer nada. Então, criaram esse mito que esse cara ia resolver a situação da segurança pública e da corrupção. O cara era justamente isso que ele costuma fazer, é corrompido e, ao mesmo tempo, lidera uma milícia. Então, em 2016, por coincidência, né, para quem não sabe dessa história, por coincidência, foi o ano em que Dilma foi deposta, sem nenhum crime de responsabilidade, mas foi feito todo um trabalho nesse laboratório dessas 10 mil pessoas. Estou dando um exemplo, dessas 10 mil pessoas, foi feito um trabalho para que Dilma é incompetente, Dilma é ladrona, Dilma é não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Então a população começou em Dilma. Foi nesse ano também que o Donald Trump foi eleito, em 2016. A candidata naturalmente eleita seria Hillary Clinton, né? Tem um histórico de luta social, uma pessoa que é esposa de um ex-presidente, que foi um presidente considerado um bom presidente. Então, ela era a pessoa que estava lá. De repente, aparece um louco, né, como Donald Trump, usando desse mecanismo que eu falei, e é eleito. E foi nesse ano também, 2016, através desse trabalho de fake news, que a União Europeia, o Reino Unido, se afastou da União Europeia. A União Europeia é uma coisa muito importante, criada no século passado, para que as pessoas que moravam ali na Europa, todas elas tivessem acesso para Portugal, ia para a Espanha, estudavam onde quisesse estudar, né? Tinha um certo poder aquisitivo junto. Quer dizer, de repente começou a
a sair informações para o povo do Reino Unido de que ia haver invasão, que os imigrantes estavam entrando, que não sei o quê, fazendo medo à população. Então, o povo daquela região, com medo, apoiou, né, apoiou, que ninguém esperava, foi uma surpresa, apoiou o desligamento da União Europeia, quer dizer, causando danos, assim, importantes para o povo, né? Então, foi a fake news, ela foi bolada, né, como um projeto político para derrubar a esquerda, para tudo mais. Então, a gente, e geralmente esse pessoal é negacionista, né? Eles negam que o clima está mudando, que o desmatamento não tem problema nenhum. Então, eles trabalham em cima disso. Sobre a questão da pandemia, chegaram inclusive a negar que, de fato, essa doença existia, e quando começaram a afirmar que existia, era uma coisa muito banal, era uma coisa que não precisava ter todo esse tipo de proteção, todo esse tipo de cuidado, e qualquer remédio, inclusive remédios que não eram credenciados pelas organizações, pudessem ser utilizados. Então, são essas séries de informações, de notícias, que às vezes a pessoa acha que vem de uma única pessoa, mas por trás dessa pessoa, que muitas vezes existe, mas na realidade existe muito mais, que é uma rede, um grupo, inclusive empresas, que comanda tudo isso, não é verdade? Sim, sim. Isso tudo é financiado, né? Isso tudo é financiado pelo grande capital, pela ultradireita, justamente para, olha, para a ultradireita, não é inadmissível, por exemplo, um governo como Lula voltar. É inadmissível, porque é o governo que ele trabalhou para todos. Trabalhou para todas as camadas da sociedade. Então, é uma coisa inaceitável para eles. Então, tem que fazer alguma coisa, prender o Lula sem prova. Eu vou entrar um pouco depois disso aí, porque eu sei que tem colegas aí, eu vi pelo menos um colega aí, que são adeptos de Bolsonaro. Eu estou falando aqui, pessoal, mas espero a compreensão de vocês. Esse é um ponto de vista meu, entendeu? Não se chateiem comigo, vocês podem ter o direito de falar também aí, mas um dos partidos, um dos setores mais prejudicados pela fake news foi justamente os setores de esquerda, o setor progressista, notadamente o PT. O PT, o Partido dos Trabalhadores. Você vai ver aí o seguinte, sabe, Marcelo? Em 1982, o Lula foi candidato a governador de São Paulo, e naquela ocasião, a Folha de São Paulo postou uma denúncia contra Lula, dizendo que ele tinha um apartamento no Guarujá. Um apartamento no Guarujá. Não disse que foi da Odebrecht, porque não podia dizer, mas naquele momento, para um metalúrgico ter um apartamento no Guarujá, aquilo ali, pô, esse cara tá rico, não sei o que e tal, etc. Então, a queimação era porque ele era operário e não podia ter no Guarujá. Agora, nas eleições agora, Lula tinha ganho não provaram nada, mas Lula deixou de ir para a eleição por causa disso. Então, nós temos dois tipos também de fake news, né? Os estudiosos levantam essa tese. A old fake news, old quer dizer a velha, né? E a new fake news. New quer dizer a nova. A old tem um exemplo também com a Dilma, né? Em 2013, eles fizeram elaboraram uma ficha, né? Montaram uma ficha, né, de Dilma, que era guerrilheira, que era assaltante de banco, que era não sei o que e tal. Fizeram isso aí, e isso aí foi parar na Folha de São Paulo. Então, você já pensou uma candidata, né, futura candidata, uma presidente da República, né, concorrendo à reeleição em 2014, aí sai dizendo que ela era guerrilheira, roubava banco, etc, etc. E essa montagem saiu na Folha de São Paulo, estampado. Esse tipo de fake news se consegue identificar e punir. Sabe-se quem é, identifica-se e pune. Né? Porque sai no jornal e tal, e tem que ter a fonte e tal, etc. Já a fake news, ela dificilmente a gente sabe a origem, porque a pessoa que fez o negócio, ele imediatamente ele esconde o IP dele, que é o endereço do computador dele, então ele muda para outro nome. Eu até vi já no meu computador aqui que isso se faz normalmente, entendeu? Então, para você descobrir quem foi, é difícil. Hoje tem uma CPI no Congresso Nacional, e essa CPI ela está
encontrando muita coisa. É uma CPI muito séria. O Bolsonaro já tentou abafar, né? Já fez um barulho danado. Os deputados, foram 12 deputados dele que foram identificados, com coisa, inclusive os 2 filhos, né? O deputado e o senador. E um depoimento muito forte dos ex-aliados, né? Como a Joyce Haussmann, né? Em São Paulo. Aquele da Rede Globo, aquele Alexandre Frota. Então, esse pessoal tem informações, assim, sabe, in natura para esse tipo de coisa. Então, as pessoas normalmente costumam hoje consumir informações, conteúdo de modo geral, de uma maneira muito diferente de alguns anos atrás, né? Nós tínhamos o rádio, a televisão, nós tínhamos o jornal impresso, a revista, que até hoje existe, mas não é os meios predominantes do consumo de informação. Nós temos hoje, por exemplo, as redes sociais, de modo mais específico, os aplicativos para troca de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo. Então, hoje é predominante esse tipo de mecanismo, de plataforma para se trocar informação. E hoje as pessoas acabam acreditando em tudo que é compartilhado nesses meios e não fazem a real prova, a veracidade, não buscar, né, se de fato aquilo é verdade. Existe alguma forma, por exemplo, de denunciar esse tipo de informação no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp que a pessoa realmente, de repente, verificou se tem? E que orientações você, de repente, pode passar também para as pessoas? Porque se a gente não tentar, de alguma forma, cada um fazer a sua parte e tentar acabar, que aí é um processo muito longo, difícil, com essas fake news, muitas dessas notícias podem surgir contra a nossa própria pessoa, como eu citei o caso de uma mulher que morreu por espancamento, por conta de uma notícia falsa contra ela, que foi compartilhada nas redes sociais, e aí, infelizmente, nós temos as fake news hoje quase como se fosse uma arma, né, que tem prejudicado hoje, infelizmente. Olha, Marcelo, a internet é uma grande conquista da humanidade. Isso aí não resta dúvida. Você fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, há 10 anos atrás, era inimaginável. A internet é um instrumento assim, é uma conquista, sabe, milenar, é uma coisa que a gente não pode... Agora, os grandes grupos, os grupos ideológicos de extrema-direita e tal, e de esquerda também, eles começaram a descobrir a importância, a estratégica, o instrumento estratégico que é a internet. Então, você começa a ter uma internet, vamos dizer assim, contaminada. Primeiro, antes mesmo da internet estar contaminada, a imprensa que você falou, a imprensa comum, sim, respondendo logo a sua pergunta, hoje nós temos no Facebook, nós temos no WhatsApp, no Instagram, nós temos fórmulas, né, no próprio mecanismo lá, ele lhe dá opções de você denunciar. Você tem certeza que é uma notícia falsa, que é uma mensagem de ódio, entendeu? Então você vai lá e sugere ao aplicativo. Que façam isso, né? Eu já fiz, inclusive, uma vez isso aí e vi o resultado. Eu vi o resultado. A mensagem foi apagada. Porque a internet é muito bom, mas ela deixa você... De repente chega uma pessoa aqui que faz uma live falando de você, da sua família, da sua vida. E aí? Então tem que ter um certo controle também, um controle sem perder a essência da democracia, da liberdade de expressão, mas tem que ter. Mas eu queria falar um pouco aí o seguinte, os receptores da fake news são as pessoas. Isso. E nós temos, para esse tipo de coisa, nós temos duas coisas. Nós temos o sistema 1, que todos nós temos, né? O sistema 1 que são as emoções, que são os preconceitos naturais que nós temos, né? Nós temos preconceito com o negro, nós temos preconceito com o homossexual, nós temos preconceito com a mulher, com o gordo, com não sei o que e tal. E às vezes nós somos tudo isso, mas nós temos dentro de nós, né, aquele preconceito. Tá? Então, quando chega essa informação que já foi trabalhada, já foi minerada, ela chega para nós, aí aguça em nós isso aí, entendeu? Só que depois... Aí nós temos o sistema 2, que é o sistema da razão. Só que quando você se decepciona com aquela mentira, porra, essa era mentira, e eu não sei o quê, eu fui por aqui, passei para outras pessoas, repliquei e tal. Tem muita gente aí que votou em Bolsonaro e está arrependido.
Aí começa a compartilhar, não sei nem. Aí só que essas pessoas, quando tem a decepção, elas não fazem, elas não fazem com a mesma força que ela fez quando foi para divulgar a mentira. Ela está tão decepcionada que ela não tem nem ação para dizer, pô, eu votei naquele cara que é um bandido, é um mentiroso e tal, um exemplo. Eu não estou falando aqui de Bolsonaro. Eu votei naquele cara e tal, estou arrependido aqui. Ela não faz isso com a mesma intensidade que ela fez para votar nele e para denegrir a imagem do opositor. Então, esse é que é o grande problema. E a gente tem aqui, eu anotei aqui algumas coisas aqui, o aguçamento do sensacionalismo e a vulgaridade na mídia normal. Não estou falando aqui da internet. Você é jovem, como eu sou também, um jovem de 63 anos, a gente começou a ver a destruição da nossa mídia quando começou a ver o sensacionalismo, a vulgaridade. Aí eu vou dar alguns exemplos. Muitos programas, inclusive, locais, né? Quase eu vou te falar aqui, tabloides, começou com os tabloides. Você tinha aqui aquele tabloide já. Aí geralmente botava uma mulher nua, ou então um cara tirando no outro. Aí botava lá e você ia comprar o jornal, era 20 centavos. O título do jornal lá. Aí você via aquele negócio e ia para cima, porque o povo gosta de notícias sensacionalistas. Ia chegar lá e... 5 centavos no começo, né? Era. Aí você tinha lá, tinha assim, ó, pastor matou criança, não sei o quê. Aí quando você ia ler, aí tinha lá o elemento José Batista da Silva, vulgo pastor. Quer dizer, era tudo sensacionalista para você cair no conto do vigário. E nós temos alguns programas aí, eu vou citar só os nomes, não vou citar os canais, para não produzir prova contra mim. Mas aí você tinha aqui, na Paraíba você tinha o Já, tinha o Meia Hora no Rio de Janeiro, que era nesse mesmo nível, para vulgarizar, para o povo não pensar, para o povo não agir, e as grandes falcatruas acontecendo. Aí você tem as vulgaridades, você tem o Siqueira Júnior. Siqueira Júnior hoje tem uma audiência talvez maior que a Globo. O contrato dele renovado agora foi bilionário. E a TV que ele trabalha está demitindo pessoas porque não consegue pagar a folha, porque ele leva quase tudo. Para dizer o quê? Para dizer que você é muito dinheiro, para dizer que você solta a rodinha, não sei o quê, botar o pessoal para fazer palhaçada lá na frente, e o povo vai para ali e assiste. Nós temos aí o Datena. Datena não é prefeito de São Paulo porque não quer, não tem coragem. O que é que o Datena fez no São Paulo para ter essa vulgaridade, sensacionalismo na televisão? Aí você tem o Bate, né? Você tem o Bate também, que é outro, né? Que o cara, teve uma semana retrasada, ele levou até uns empurrão de uma mulher aí, que o sensacionalismo foi tão grande que ele... Aí eu vou citar um daqui, de uma pessoa, né? Porque o espaço aqui é pequeno, né? A gente já falou meia hora aqui, o Instagram só nos dá direito a uma, né? Nós temos um aqui chamado Mofi. Mofi teve 40 mil votos em João Pessoa aqui, com aquela besteira que ele fez. Ele achava que ia ter 200 mil, né? Aí fez uma besteira aí. Quer dizer, mas é isso que, essa vulgaridade, essa coisa que é tudo estudado. É tudo estudado. Você vê, tem um jornalista aí, que é candidato a prefeito, o cara disse que vai desfazer tudo, ele vai acabar com... vai cancelar projeto, vai cancelar contrato, vai cancelar não sei o quê. Eu até comentei na minha rede social, esse aí, mesmo se só tivesse ele, eu não votaria. Esse é o pior que tem. E muitas dessas pessoas, porque estão no rádio, na TV, não são nem formados em radialismo, nem em jornalismo. É como você pegar um médico, colocar numa mesa de cirurgia, é como você pegar um profissional, um engenheiro, e botar para desenhar uma planta, um prédio. Então, você precisa passar por todo um processo, né? Lógico que você pode utilizar os mecanismos de comunicação sociais, são as redes sociais, mas você não pode se considerar um profissional estando lá ocupando o lugar, de fato, de um policial, para fazer meramente, como você está dizendo aí muito bem, que é o sensacionalismo. Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem visto esse tipo de jornal de informação crescer, né? As redes sociais hoje, ela não é um espaço só de interação ou só um espaço de reprodução de informação, mas ela é um espaço de formação, ela deve ser um espaço de educação, e a gente não tem visto muito isso, né? Pois é, eu anotei também aqui, eu guardei, eu me preparei um pouquinho para falar para vocês, porque a gente tem que respeitar quem está assistindo a gente. Então,
Eu notei aqui, Marcelo, preocupado sempre com a hora, eu anotei aqui alguns casos emblemáticos de fake news. Para a gente concluir esse ponto, fake news, e aí eu fico à disposição de perguntas. Teve uma fake news que decidiu as eleições de 2018. Você já sabe. Uma fake news chamada Kit Gay. Quer dizer, o Bolsonaro chegou em pleno Jornal Nacional com uma cartilha que foi feita por um coletivo aí contra a homofobia e tal. Nunca foi usado em nenhuma escola, em nenhuma unidade de educação, né? Ele colocou lá e a Rede Globo deixou ele fazer aquilo ali todinho e tal, permitiu, ninguém viu a cara dessa revista e nunca teve chamada fake news, Kit Gay, que ensinava as crianças a fazer sexo, não sei o que, nas escolas, isso não tem cabimento. Só que o nosso povo está tão, com a mente tão assim, né, dominada, formatada por esse pessoal, e dentro das igrejas evangélicas, principalmente, e igreja católica também, a questão era essa. A família, a minha família, esse pessoal aí vai acabar com a minha família. O PT governou 14 anos, não acabou família nenhuma, não fechou escola nenhuma, não fechou igreja nenhuma. Pelo contrário, foi no governo Lula que foi assinado o marco de liberdade de religião no Brasil. Foi Lula, tem um vídeo aí. Aí, quando depois do prejuízo que Lula perdeu a eleição, que Haddad perdeu a eleição, aí o TSE mandou, o Tribunal Superior Eleitoral, mandou tirar do ar todos os vídeos que falavam sobre isso, que não era verdade. Só que a vaca já tinha ido para o brejo, né? O professor estava lá como se fosse um pedófilo. Outra, Manuela Dávila, candidata a vice-presidente de Haddad. Ela tem uma camisa assim, ela tem uma foto dela na internet, chama Rebele-se. Rebele-se. Então os caras pegaram, tiraram o nome Rebele-se e botaram Jesus é travesti. Aí você que está sendo usado, pô, eu vou botar uma merda dessa e tal. A mulher dizendo que Jesus é travesti, ninguém é louco para fazer um negócio desse. Tem um louco aí que faz, mas ela não fez, o Aracamito tiraram e botaram. Outra, eu já falei aqui, foi a ficha falsa da Dilma, que foi parar na Folha de São Paulo em 2013. Né? Para destruir mesmo a mulher. Mesmo assim, ela foi eleita em 2014. O ato de Lula em 1982, né, que ele tinha um apartamento no Guarujá, e depois, também agora na eleição, que até hoje está rolando e não provaram, o Sérgio Moro disse que ele tinha sido condenado por fatos indeterminados. E a Globo sempre foi a grande que levava esse negócio para frente. E recentemente, a Globo agora está levando um pau danado aí nessa briga, procurou Lula para dar uma entrevista. E o Lula disse que Lula é uma pessoa muito digna, né? Inclusive, nós conhecemos ele pessoalmente. Então o Lula disse, eu não dou entrevista, a não ser que vocês peçam desculpa das mentiras que vocês colocaram. Então, para Lula, era um prato cheio, né? Dar uma entrevista na Globo, a audiência que está agora, mas ele usou da dignidade que ele tem e não aceitou. E a outro emblemático que foi o Daciolo, né, do debate. Isso. Ele disse que a USAL, a União Socialista das Repúblicas da América Latina, tinham sido formados para fraudar as eleições. Isso não existe, a USAL. A USAL não existe. Não existe isso no mundo, né? Mas ele foi dito e muita gente acreditou. E começou aquele burburinho ali. Agora, aqui me deixa agora para concluir a fake news. Fake news durante a pandemia. Veja bem que coisa. A fake news já acabou o casamento, já destruiu empresa, já destruiu países, já destruiu cidades, já destruiu uma série de coisas. Manipulou e agora eleições, né? Exatamente. Aí vem aqui esses três. O que é que diziam lá? Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne o contágio. Quer dizer, fake news. Aí você, coitado, vai lá. Aí depois, óleo consagrado cura coronavírus. Isso aí o pessoal lá da Igreja Mundial de Valdomiro disse que a água consagrada, ela cura. R.R. Soares, aliás. Usar álcool em gel nas mãos para a prevenção do coronavírus altera o resultado do teste do bafômetro em Brits. Quer dizer, tudo isso numa situação que nós estamos vivendo, a fake news lá prosperando. Prosperando bastante na CPI. Do Valdomiro também, né? Sim, exatamente. Foi processado e tudo. Bom, de modo que a fake news, ela
tem trazido um mal muito grande para a humanidade. Não é contra mim, não é contra você, é para a humanidade, né? Então, eu fiz essa introdução aí, estou à disposição, sabe, para a gente trocar ideias, né? E tal. Eu queria mandar um abraço aí para o meu amigo Fabrício, né? Porque Fabrício é bolsonarista assumido. Então, Fabrício, obrigado pela sua audiência e eu respeito sua posição. Você é meu amigo, independente de qualquer coisa. Um abraço aí para você. Joia, Fabrício já... trabalhou comigo lá no Hiper Bom Preço. Joia. E nesse intervalozinho aqui, já agradecendo a presença dos comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando, agradecendo a presença do Julimar, presidente da Contrax, Ana, presidente do SEAC, o Vando, Edilene, nós temos aqui também o Júlio César, a Josineide, nós temos aqui o João de Deus, o Rogério Braz, Viviane, Carol, Jaqueline, o Osias, também Flávia, Messias, diretora aí do sindicato, um abraço. Enfim, vários comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando e amigos tratando aqui desse tema da fake news. E também aqui o Lucas e o pessoal do Sindicom Açailândia também está nos acompanhando nessa live. Do Maranhão, né? Isso. O pessoal do Maranhão, né? Açailândia ou é da Bahia? Então, agradecer aí a presença de vocês. Aproveitando esse gancho aí da fake news, que você falou justamente, Eliezer, sobre essas últimas informações, principalmente relacionado à fake news no âmbito da pandemia, nós temos visto também não só a questão das fake news interferir no processo político, mas no processo do dia a dia das pessoas e também nesse processo aí do Maranhão, isso mesmo, do Maranhão. Tá informando aí o Sindicom Açailândia. Interferir na questão da pandemia. E nós estamos agora passando por um processo de reabertura do comércio, muita coisa vem acontecendo, algumas outras coisas, infelizmente, estão deixando, né, de acontecer. E como é que, de alguma forma, você percebe, né, essa retomada do comércio e você tem visitado aí alguns comerciários, dialogado pelas redes sociais, você tem atuado também nas redes sociais, daqui a pouco você vai poder até deixar aí os seus canais de comunicação para o pessoal lhe acompanhar, que sempre você traz assim muitos temas interessantes, agora você ampliou a sua rede de comunicação, e é interessante as pessoas saberem que existem instituições, como o próprio sindicato, e que existem pessoas, citando aqui o seu exemplo, que estão nas redes sociais para contribuir no combate à fake news e para contribuir com esse processo de formação e com esse processo de educação que as redes sociais proporcionam. E por isso é interessante as pessoas denunciarem as fake news, mas muito mais do que isso, passar a analisar um pouco o discurso das pessoas e passarem a compartilhar e inclusive, a consumir, vou até usar esse tema, informações de pessoas que têm esse cuidado, como você tem e vem se aprimorando cada vez mais, principalmente nesse processo de comunicação, porque a história, você como historiador, está muito ligado com o processo de comunicação. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre essa questão da comunicação e pudesse falar um pouco das suas redes, né, das suas redes sociais, desses espaços que você está trazendo aí para poder ampliar com esse processo formativo, com esse processo de informação verdadeira e de uma informação que com certeza trará para os comerciários e as comerciárias uma informação de qualidade. Pois é, eu costumo dizer, Marcel, que a comunicação ela começou lá no Jardim do Éden, quando Deus chamou Adão, né, e disse a ele que a situação era essa, que ele fizesse isso, aquilo, outro, e depois Deus verificou, inclusive, que ele precisaria de uma companhia, né, para ele, uma mulher, etc., e orientou os dois, né? Então, foi a primeira comunicação que foi dada ao homem, foi ali.
E você há de convir comigo que o homem não seguiu a orientação que foi dada na comunicação. E hoje nós estamos pagando um preço. Eu estou dizendo isso porque eu sou cristão, né? Então eu acredito nisso, né? Leio a Bíblia normalmente, e eu acredito nisso. Então a comunicação é uma coisa preciosa. Já as pessoas falam muito aí que quem tem informação tem poder. Então, cara, se eu estou sabendo de um acontecimento aqui agora, que vai gerar isso, aquilo, outro, se eu estou sabendo e você não está, então automaticamente você está fora, eu estou dentro, eu estou com o poder da coisa. A mesma coisa é o ensino. Se você não tiver condições de estudar e o outro tem, você vai crescer e o outro não vai. Então a comunicação é por aí. Nós temos hoje, como eu falei no começo, nós temos hoje essa riqueza que é a internet. Nós temos também ainda algumas emissoras, alguns jornalistas, algumas pessoas que preservam essa ética, essa missão cumprida, né, que é de informar e não de distorcer, certo? E a gente, para ser sincero, eu sou uma pessoa muito deficiente em termos de mexer na internet. Eu tenho um Facebook, eu tenho 2 Facebook, né? Não precisava ter, né? Que, inclusive o outro eu quase não uso. Um Facebook, aí encheu um, aí eu fui para outro. Aí também tem até pessoa repetida no e no outro e tal, que só cabe 5.000. Eu estou no Instagram, tenho o Twitter, né? Então, você pediu para eu informar, é Eliezer Gomes, sempre Eliezer Gomes, né? Nos 2 Facebook, né? No Instagram também, Eliezer Gomes Oficial. Né? E lá no Twitter também, isso aí agora, recentemente, com a sua ajuda, com o seu apoio, eu tinha um canal no YouTube desde 2011. Só que eu nunca usei. Agora a gente teve aí, você deu uma geral aí, e eu, de 3 pessoas, estou com 133 pessoas aí, e quem quiser nos dar o prazer de estar lá conosco, faça isso, porque eu estou começando vamos dizer assim, a vitaminá-lo, para depois a gente começar a usar de forma mais, assim, mais interessante. Agora eu estou botando uns vídeos, umas coisinhas lá e tal, mas eu quero tornar um instrumento forte de comunicação. Certo, gente? Então, é muito importante que a gente esteja sabendo o que está chegando para nós. Não é chegar qualquer informação e a gente automaticamente, como eu falei lá na questão da new fake news, a nova fake news. Muitas vezes, você passa a ser um transmissor de mentiras. Porque você vê um negócio muito bonito, né? Hoje, eles estão o pessoal que produz fake news, eles estão tão especializados que ele pega um jornal como a Folha de São Paulo e ele coloca na internet, ele faz do mesmo jeito, bota as letrinhas igual, bota a logomarca igual, o expediente ele bota igual, e a notícia que ele quiser bota ali. Como a Folha é um jornal centenário, é um jornal de credibilidade, então quando você vê o nome Folha, aí vai para cima, dá a Folha aqui, aí pode ser Folha de São Paulo, aí você bota Folha de Natal, aí Folha do Povo, aí, então tem o nome Folha, né, historicamente também, os jornais. Então é isso, então a gente tem que estar sempre antenado. E, pessoal, antigamente tinha um dono de uma empresa de comunicação aqui que ele dizia aos jornalistas dele: olha, eu não quero que vocês comentem, eu quero que vocês informem. Hoje em dia, com o direito da expressão e tal, ninguém pode exigir isso. Mas nós temos que estar ligado. O que é que tem 2 jornalistas numa cabine? O que é que um está dizendo, o que é que o outro está dizendo, e você vai fazer um comparativo, porque senão nós vamos ser meros retransmitores de mentira. E não vamos construir nada. Acho que é por aí, né? Da falta de comunicação, né, falando de fake news e trazendo aí para a comunicação, a falta de comunicação tem causado, infelizmente, uma demora nessa questão da retomada da economia e da reabertura efetiva do comércio. Sim. E prejudicado os trabalhadores em vários sentidos. Vou citar o caso aqui, falando um pouco rapidamente sobre a reabertura, é a questão da falta de comunicação que existe, por exemplo, por parte da prefeitura, com as diversas organizações sociais, inclusive com o sindicato, quando estabelece protocolos de uma forma, o comércio funcionando de outra, os transportes coletivos num horário, o comerciário tendo que ficar até mais tarde na parada de ônibus, até esperar se surge um ônibus
se cai um ônibus do céu para pegar ele, aí vai ter que gastar dinheiro com Uber. Enfim, são comunicações desencontradas, não está havendo essa comunicação, e os trabalhadores, infelizmente, têm sofrido. E têm, obviamente, recebido apoio do sindicato para poder justamente estar junto nesse momento, para poder cobrar da empresa que forneça o transporte ou ajuda de custo, e também o sindicato cobrar dos órgãos públicos, governo do estado e das prefeituras, para estabelecer uma comunicação e um protocolo que beneficia todos. Então, nesse momento, tem sido muito difícil trabalhar com esse desencontro de informação e com essa comunicação desencontrada desses protocolos em horários distintos, cada um funcionando de um jeito completamente diferente, né? Olha, Marcelo, esse tema aí que você também, nós colocamos aqui, é o seguinte. Eu queria primeiro fazer uma declaração aqui. Eu estou há 120 dias praticamente em casa. Eu só saio para ir comprar alguma coisa e tal. Por quê? Porque eu tenho 63 anos, eu sou uma pessoa pré-diabética, entendeu? Minha glicemia é sempre 115, 120, 130, então eu não posso estar brincando. Mas eu tenho visto o trabalho do Sindicato dos Comerciários, os diretores do Sindicato dos Comerciários, o Rogério, Jacinto, o Antônio, o Daniel, os que estão na base. Eu tenho visto o trabalho muito sério, um trabalho muito correto, correndo risco, enfrentando os riscos do dia a dia, mas está lá lutando, fazendo reuniões como essa aqui, reuniões virtuais, assembleias para decidir, e conseguiu, inclusive, manter todas as cláusulas da nossa convenção, que venceu no dia 30 de junho, conseguiu rolar para o ano que vem, mais um ano de garantia dos direitos, todos os direitos sociais dos trabalhadores, e não são poucos, né? A nossa convenção é uma convenção rica, você pode comparar ela com vários outros sindicatos, ficando apenas uma pendência de discutir o aumento salarial, ou então o reajuste salarial, em novembro, vai ter uma sentada. Então, agora, eu não vou falar mal do governo, não vou falar mal do prefeito, porque eles fizeram um trabalho razoável aqui. Mas a prefeitura tem um débito conosco, a prefeitura de João Pessoa tomou algumas atitudes e não levou em consideração a classe laboral, que somos nós. Convidou a classe patronal e não convidou a nós, para que a gente pudesse sugerir, para que a gente pudesse participar dos protocolos e tal. Então, isso é uma denúncia que tem que ser feita. Conversou com os patrões, mas não conversou conosco. O governo do Estado, o contrário. O governo do Estado sentou com as lideranças e tal, só que hoje tem uma decisão do Supremo que os municípios eles têm poder de agir independente do governo do Estado. Então, é isso. Eu acho o retorno agora uma temeridade o retorno que houve agora. Por que eu acho isso? Porque não foi feito o dever de casa. O nosso presidente, o presidente da República, disse que era uma gripezinha. E não se tomou-se medidas como foi tomado na Itália, na Europa, em outros estados, em outros países do mundo aí que foi tomado. Então, aí fica esse vai fazendo promoções e causando aglomerações, infelizmente. Então eu queria concluir, porque parece que está perto aí, eu queria concluir o seguinte. Primeiro, a gente tem que cobrar das empresas, o sindicato existe para isso, cobrar das empresas a execução dos protocolos. Eu anotei aqui, disponibilizar gratuitamente a todos os elementos de prevenção e proteção, não é só prevenção, e proteção. Por exemplo, aferidor de temperatura, álcool em gel 70, máscaras apropriadas, separadores em acrílico lá no check-out e outras coisas. Isso aí tudo sem ônus para o trabalhador, né? E também manter a higienização periódica em todas as áreas e controlar o acesso de funcionários, fornecedores e clientes, com verificação de pressão arterial, uso obrigatório de máscara, distanciamento padrão, oferta de álcool em gel 70%, tem todos os setores. E para isso aí é algumas coisas que devem ser feitas. Aí você tem que ver a questão de jornada de trabalho, a gente diminuir essa jornada para que o trabalhador fique menos tempo, porque o trabalhador ele está ali exposto e a família dele está esperando o resultado dessa exposição dele em casa. E a esposa, os filhos, o vizinho, dentro do ônibus coletivo.
E a outra coisa é a gente cobrar das autoridades que cobrem, que fiscalizem. Eu vejo lá na praia, em Tambaú, é proibido entrar no mar. Vá lá agora. Vá de tarde, vá de meio-dia. Então, se é uma lei em benefício da coletividade, então tem que ser cumprido, inclusive, dentro das forças que dispõe o Estado, policiamento e tal. Mas não. Você chega lá na praia, tá lá aquele povo lá tomando banho, é proibido, ele só pode andar nas calçadas agora. Então, a volta é temerária, é temerária. E uma coisa que é muito importante, Marcelo, é a conscientização do povo. Nosso povo, e aí vai uma tacada também para o povo, o nosso povo é muito mal educado em muitas coisas. Quer dizer, a moto do nosso grande forrozeiro aí agora, eu estava vendo o vídeo aqui, lá em Santa Luzia, a multidão ali abraçada, gente tirando máscara e tal, ali, com certeza ali, daqui a 14 dias, nós vamos ter o resultado disso aí. Então as pessoas têm que se educar, têm que respeitar, porque no Japão, na China, as pessoas superam as coisas porque existe uma certa consciência do povo. Então essa é uma das características que eu, com relação a essa volta aí, primeiro eu acho que o dever de casa começou errado, né? Com a irresponsabilidade do Bolsonaro, dizer que era uma gripezinha. Esse negócio de estar fazendo propaganda de um remédio que ninguém sabe, né, o destino dele, né, para que serve, a não ser a questão lá daquela doença, agora eu esqueci o nome, a doença específica que tem, né, e que causa tem vários efeitos colaterais. Então, ao invés de tomar uma posição de resolver o problema do povo, depois vai se pensar em economia, gente. Na Guerra do Paraguai, aqui nós gastamos 10 orçamentos, 10 anos nós gastamos para investir para o povo, pensando no povo, né? Aí aqui o cara, ele tinha aí um valor para gastar para a saúde, gastou um terço até agora. Um terço. Está pagando R$ 600 porque o Congresso, né, pressionado pela oposição, o Congresso foi lá e aprovou. Ele queria dar R$ 200.000 para cada pessoa. Então é isso, né? O Pois é, retorno Eliezer. tem. Uhum. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live, para a gente não sair aqui sem se despedir. Uhum. Muitos temas, muita informação, mas foi muito importante essa conscientização, né, para a gente falar sobre essa questão das fake news, porque infelizmente é um aspecto que vem crescendo e vem atrapalhado a vida de muita gente, e um aspecto muito importante que é a política, porque é a partir da política que saem essas principais decisões, e também trazer aí suas experiências para a classe trabalhadora, né, poder também continuar acompanhando nessa luta aguerrida. Então a gente agradece desde já aí a sua participação e pelo aceite do convite de estar aqui conosco interagindo. Essa live fica gravada no Instagram, vai ser publicada também na íntegra no Facebook e no YouTube do Cinecom. Então quem chegou aí pelo menos na metade para o fim, vai lá e assiste no começo para você ficar sabendo aí muito mais sobre fake news. Muito obrigado, Eliezer. Deixa aberto aí para você dar uma boa noite para todos. Não, eu quero de antemão agradecer a oportunidade, entendeu? Eu preparei muita coisa para conversar, mas a gente sabe que o tempo no instante vai embora, né? E é limitado aqui 1 hora só, mas tem muita coisa para a gente discutir sobre essas questões. A humanidade precisa parar para refletir. Eu não acredito que as pessoas vão voltar melhor. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aí. Eu tenho sentido isso. Eu tenho sentido quando eu vou ao supermercado, quando eu vejo aqui na televisão. Então, a gente precisa fazer uma reflexão, procurar mais a Deus, né? A gente precisa procurar Deus, porque o mundo está aí. Está mostrando aqui que falta 20 segundos. Pronto, então um abraço a todos. E quando for votar esse ano, pessoal, não votem em qualquer pessoa, porque fez um belo discurso. Vote com a consciência para a gente mudar alguma coisa. Começar a mudar. Um grande abraço, obrigado a todos. Beleza, obrigado, Eliezer. Boa noite.